Olha, os advogados Rodrigo Mesomo e Modesto Carvalhosa pediram ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para levar ao plenário da Corte um pedido de liberação das candidaturas avulsas sem necessidade de filiação partidária para a disputa municipal em 2020. O pedido já tinha sido apresentado ainda em 2016, quando Mesomo teve negado uma solicitação para se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Em 2017, foi dada repercussão geral à ação para que essa decisão seja aplicada a outros casos. Felipe Moura Brasil para comentar esse assunto. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Bom dia, Tiago Berrais, equipe, ouvintes e espectadores do Jornal da Manhã. Pois é, para poder valer nas eleições municipais do ano que vem, uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal favorável às candidaturas independentes, também chamadas de avulsas, tem de ser proferida até outubro desse ano. E é por isso que está havendo essa cobrança, porque o caso já é antigo, como o Tiago falou, o pedido foi apresentado em 2016. Naquela época escrevi e comentei aqui na Jovem Pan também muito a respeito desse tema. Qual é o imbróglio, né? É o seguinte, o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante, aí vemos aqui no inciso 5, a filiação partidária. Então a Constituição prevê a filiação partidária. Mas o que acontece? E aliás, esse caso conta com parecer favorável da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, às candidaturas independentes. Por quê? Nesse parecer que ela enviou em outubro de 2017 ao Supremo, ela defendeu essa possibilidade, alegando que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, né, que o pessoal chama de São José da Costa Rica, que prevê que todos os cidadãos têm o direito de votar e ser eleitos em eleições periódicas, sem exigir que sejam vinculados a alguma legenda, a algum partido. Está lá no artigo 23 do Pacto de São José, item número 1, todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. Aí você vê no item B, de votar e ser eleitos em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. E no artigo 23 também, o Pacto de São José da Costa Rica diz o seguinte: a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades de votar e ser votado, a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. O que isso significa? Que o pacto, se for cumprido, impede que a legislação eleitoral dos países signatários, como é o caso do Brasil, exija de seus candidatos qualquer filiação partidária para participação nos pleitos, porque a filiação partidária não está aqui nessa lista de itens que são exigidos. E na ocasião eu lembrei que em 2008, num debate sobre a prisão civil do depositário infiel, que é um caso que não merece que a gente entre em detalhes agora, mas apenas como referência, estava prevista na Constituição Federal, mas não no Pacto de São José da Costa Rica. E aí o STF entendeu que se tratava de questão de natureza supralegal e que o tratado deveria ser respeitado, sobrepondo-se às normas vigentes no Brasil. Então o STF deveria realmente aproveitar a ocasião para definir se o Pacto de São José da Costa Rica realmente se sobrepõe a um artigo da Constituição Federal Brasileira. O que a Raquel Dodge está afirmando agora é que, apesar da relevância dos partidos políticos para o processo democrático, palavras dela, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República não incluiu os partidos na cláusula de eternidade da Constituição de 88. Ao contrário, nesse aspecto da organização social brasileira, a Constituição só declarou, a salvo de mudanças, o voto direto, secreto, universal e periódico. Ou seja, ela está dizendo que o que está previsto na Constituição é passível de mudança, porque não está lá previsto na parte como cláusula pétrea, como cláusula de eternidade. Então, havendo o tratado internacional que libera a filiação partidária, pode haver sim candidatura avulsa e independente. Essa é a manifestação da Raquel Dodge. Eu espero de fato, Tiago, que o STF dê um basta nessa discussão toda, decidindo a questão. Valeu, Felipe. O Josias quer comentar? Qual o seu parecer, a sua visão, Josias de Souza? Eu acho que seria extraordinário para a democracia brasileira se o Supremo Tribunal Federal
autorizasse as candidaturas avulsas. Nosso sistema partidário está destroçado, não representa mais nada. É importante que se revitalize, mas os partidos precisam querer se revitalizar. E a experiência do Jair Bolsonaro mostrou na última eleição que não é preciso de sistema partidário para se eleger presidente da República, por exemplo. Se vale para presidente, vale para governador, vale para prefeito, vale para tudo. O Bolsonaro se elegeu, ele teve que procurar um partido, pescou um partido, praticamente fabricou esse PSL, que era um partido inexistente, tinha 2 parlamentares na ocasião, hoje tem 50 e tantos, e o Bolsonaro se fez sozinho, ele foi na prática um candidato avulso, e aí teve que ficar buscando conchavos e coisas de última hora, arranjos, para poder participar, e teve que encontrar esse partido. Ele poderia ter participado de forma avulsa e talvez tivesse ganho a eleição do mesmo jeito, porque ele não teve tempo de televisão, se elegeu com pouquíssimo dinheiro e mostra que a candidatura avulsa, se fosse viabilizada, seria uma coisa útil. Às vezes o eleitor não quer a mercadoria que os partidos oferecem. Eu estou plenamente de acordo, eu apresentei aqui a questão em termos técnicos, mas obviamente minha opinião pessoal, que eu já dou há muitos anos, é essa, exatamente como o Josias está falando, sou a favor da candidatura avulsa, da candidatura independente, por todos esses motivos citados pelo Josias. E eu lembro que um juiz, o Hamilton Gomes Carneiro, lá de Goiás, ele concedeu o direito ao advogado de se candidatar sem estar afiliado. E ele, ao citar o pedido, ele falou, havendo conflito com as nossas regras constitucionais vigentes, prevaleceria aquela que resguarda o direito individual do cidadão. Estou de pleno acordo com isso. O direito individual do cidadão de votar e ser votado tem de prevalecer em toda essa discussão, e a gente vê como muitas vezes os partidos fazem mal à democracia brasileira, e você ter uma candidatura independente para agradar um eleitorado que está cansado desses partidos é algo muito bom e saudável para a nossa democracia.